Sabe, mas, assim, até aproveitando também, entrar nessa conversa aí, sabe, o que eu acho que acontece também, assim, quando você está com alguém que é do ramo de concurso público e, vamos lá, seu parceiro, sua parceira, sabe o que é prestar um concurso público, sabe qual é o trâmite, talvez fique mais fácil para entender. Agora, quem não tá, que tem aquela referência que a gente estava falando da escolinha da Tia Teté, que assim, eu tenho uma prova amanhã, eu estudo hoje, passei, pronto, acabou. Às vezes, se o companheiro ou a companheira não tem essa referência do que é um concurso público, o que é se preparar para um concurso público, às vezes você fala assim, estou estudando para tal concurso. Aí pensa, beleza, daqui a 2, 3 meses, passou, tchau. Aí você prestou o concurso público, não passou, e aí como é que foi? Não passei, mas agora eu estou estudando para tal. Aí, beleza, mais 2, 3 meses. E aí, passou? Não passei. Aí começa, mas peraí, 6 meses estudando, você não passa no concurso, esse cara não passa no concurso público. Lá na escola a gente estudava para a prova um dia antes, 2 dias antes, não precisava ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano estudando. Então acho que quem está de fora é um pouco mais complicado entender essa questão, né? Eu acho que a conversa até se explicar, não, calma aí, concurso público não é assim, a gente estuda, faz a prova, passa, o negócio pode se estender e é demorado, mas assim, a carreira, o salário é bom, é uma estabilidade, tem uma série de coisas em jogo, então não é assim tão simples quanto na escolinha da Tia Teté, que a prova naquela semana você estuda um dia antes, vai lá, fez a prova, tirou 10, tchau e benção, e passou de ano e pronto, né? Então acho que talvez seja um pouco mais complicado explicar isso para uma pessoa que não está nesse mundo, né? E como você falou, né? Equilíbrio é tudo, né, cara? Equilíbrio é tudo. Sim. Né? Às vezes também não é 2 horas ou 1h30 comendo um lanche ou indo ao cinema que vai te atrapalhar também todo o teu planejamento, né? Aliás, isso aí vai te ajudar. Vai dar uma esparecida que você precisa para conseguir continuar na rotina. Isso é bom. Legal. E aí, Michel, mais alguma coisa? Eu A gente lembra. Não, eu não lembro aqui de mais nada que eu queria perguntar pro Fernando. Aliás, eu vou perguntar, da última vez que nós estávamos aqui nessa bancada, que não foi pro ar, gente, mas nós estávamos aqui... Olha só, pergunta exclusiva, hein? Você queria levar sua mãe para esquiar na neve. Você ia, mas ela nunca queria ir com você. Você conseguiu levar ela pra neve, já ou não? Cara, foi bacana aquela nossa conversa que não saiu do ar. Eu lembro, a gente chegou nessa etapa. Saudade daquela conversa que a gente não teve. Saudade do que a gente viveu e que a gente sabendo, né? É um ponto bem interessante, né, que a gente tinha comentado no podcast anterior, né? Sim. Cara, o concurso ele proporcionou muitas coisas boas na minha vida, cara. E uma das coisas boas é poder viajar, cara. Ter condição de viajar, né? Aliás, eu viajei antes, né? Mas, cara, até 2019 eu nunca tinha saído do estado de São Paulo, cara. Só pra você ter ideia, cara. 2019? Acho que 2018, cara. Foi quando eu fui para Minas, cara, Gerais. Para Minas Gerais. Foi pra minha Só terra. pra você ter ideia. Sua terra. Cara, e justamente para fazer um concurso lá. E depois, quando a situação foi melhorando, né? Já como procurador, cara, comecei a viajar, cara, ter condição boa, assim, para viajar, conhecer a Europa, né? Porque antes de fazer direito, eu sempre gostei de história, né? Falei, poxa, se eu não virar nada, você... Nada contra, né? Se eu não virar nada, ou seja, eu tinha um foco, eu queria ser procurador, né? Mas, de qualquer forma, eu poderia ser professor de história, cara. Professor de história. Eu gosto muito de história. História do Brasil, história geral, enfim. E conhecer, por exemplo, Coliseu em Roma. Eu tinha uma vontade, cara. Conhecer toda essa história, a Grécia, tudo, toda a nossa história. E eu, a partir de 2021, foi quando a primeira vez que eu fui à Europa, cara. Conheci, acho que uns 6 países, né? Emendei um monte de países. E o concurso foi me trazendo essas coisas boas, viagem. E todas essas viagens, para chegar num ponto que o Michel falou, eu sempre convidei a minha mãe. Sempre. Minha mãe, aquela pessoa humilde ainda, né? Às vezes eu chamo ela e ela dá algumas desculpas, fala assim, não, tem muita gente chique lá, eu não vou me dar bem nesse lugar. Na verdade, eu senti que ela tem um pouco de vergonha, cara. Ainda tem. Então, todas as viagens sempre a chamei. Mãe, vamos comigo? Mãe, vamos viajar? Vamos sair um pouquinho? Né? E uma das minhas grandes frustrações é essa. Ela não vai viajar comigo, né? Nunca foi viajar comigo. Aí,
antes eu falei, poxa, todo ano, né? Antes daquela nossa conversa, todo ano, graças a Deus, eu consigo levar meus filhos para ver neve, né? E eles adoram, né? Então, nos últimos 2 anos eu tinha ido a Bariloche. Aí falei, vamos mudar um pouquinho esse ano? Vamos para o Chile, né? Aí fui lá nas montanhas lá do Chile esse ano. Tem, acho que 1 mês agora. E eu levei os meus filhos novamente para neve. E novamente eu fiz um convite à minha mãe. E ela não foi, cara. Acredito. Não foi. Não foi. Não consigo fazer com que minha mãe viaje comigo. Não foi novamente, né? A sua pergunta. Então eu percebi que ela tem muito receio, né? Aquela pessoa bem humilde ainda, sim, não se adaptou ainda com a sua vida. E tem receio. Tem receio, medo, muitas vezes. E, resumindo, ela não foi novamente. Eu compreendo, porque a minha mãe também. Minha mãe é uma pessoa muito humilde. Minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira. E depois que eu estabilizei financeiramente, não só pelos concursos, eu, além de virar procurador, fiz mestrado, fiz doutorado. E a gente que é procurador pode advogar. Então, a advocacia também me trouxe uma rentabilidade. Além do cargo público me trazer uma rentabilidade legal, a advocacia também me trouxe uma boa rentabilidade que me permitiu ter alguns confortos. E hoje minha mãe sai para jantar comigo num restaurante legal, a gente senta, conversa, tudo, mas demorou um tempo a adaptação. E minha mãe hoje, ela confidencia com muita clareza. Ela fala, quando a gente começou a comer nesses lugares, era um incômodo enorme minha mãe sentar e comer a coisa do prato. Ou seja, tipo, para mim é uma sensação de bem-estar estar com a minha mãe num lugar mais confortável, mais sofisticado, mas hoje eu consigo enxergar como para minha mãe era desconfortante como é que era a comida. Que, assim, por quê? Porque ela se sentia num lugar que não era dela. Ela sentia que as pessoas estavam olhando, não necessariamente estavam. Ficava à vontade, né? Não ficava à vontade. Aí eu comecei a perceber, acho que hoje eu já acostumou com jantar no lugar legal. Mas eu já comecei, aí foi tipo que eu tive a sensibilidade de perceber que as coisas precisam ser com calma. Eu acho que a gente conseguiu rapidamente, em alguns lugares, se sentir bem, se sentir confortável, mas com nossas mães não é a mesma velocidade. E tu sabe uma coisa que eu descobri, cara? E eu me senti assim, fiquei triste comigo mesmo, né? E todo esse tempo, né, de concurso, de vida, ensino médio, né? E esses dias eu não lembro, cara, o que a gente foi fazer aqui acho que eu trouxe minha mãe. Minha mãe viaja com as minhas irmãs, mas não viaja comigo. Tá? Eu tô achando que é pessoal, tá? Eu não tenho irmão. Eu então trouxe ela aqui ao aeroporto e voltando, olhando aqui a avenida lá do aeroporto de Congonhas, ela falou, nossa, primeira vez que eu tô vindo a São Paulo. Eu nunca passei, né, em São Paulo. Eu falei, puxa, mãe, nunca? Foi só a primeira vez. Eu falei, é sério isso? E eu nunca me toquei nisso, cara. Nunca me toquei. Então eu tô com uma vontade de trazer minha mãe aqui a São Paulo, né? Trazer para São Paulo. Pra ir pra um Brás da vida, um A25, comprar uma muamba, cara. Comprar uma muamba, encher ela de coisas assim, pra ela passear e conhecer o Mercadão. As nossas mães moram quase na mesma região. A gente tem que juntar as duas, velho. Já faz uma caravana aí. As duas projetos se parecem muito, vai se dar bem. Poxa, como que eu nunca percebi isso? Minha mãe nunca tinha ido a São Paulo, cara. Nunca. Talvez até isso que você falou, né? Talvez isso não dê a segurança dela viajar com você, justamente porque talvez quanto mais distante, mais a imaginação de que deve ser um lugar chique, deve ser um lugar difícil, deve ser como é que as pessoas lá, como é que eu vou conversar com as pessoas. Porque eu falo, minha mãe, eu sou de uma cidade de Minas que tem 20 mil habitantes, é um ovo. E a minha mãe gosta disso que você falou. Minha mãe vem aqui para São Paulo, tem alguns parentes aqui na região do ABC, é o Brás. O Brás é parada estratégica. Se a minha mãe vier aqui em São Paulo e não passar no Brás para comprar umas roupas de cama, uns panos de cozinha, umas toalhas de mesa, cara, ela não veio em São Paulo. Olha que bacana. Então é isso que você falou. Talvez é por aí.